Livro de Salmos, o número 27, vamos ler do versículo 1 ao 5. Salmo de número 27, versículo 1 ao 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Só um minutinho, irmãos, que está no 26. Vamos lá, 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Versículo 4 e penúltimo. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Versículo 5 e último. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Que palavra! Esse salmo é de Davi, é um salmo davídico, ou seja, o próprio Davi, que era constantemente perseguido, os inimigos vira e mexe estavam querendo derrubar, porque ele tinha lá a relevância dele, e vira e mexe se levantava alguém, um rei, um povo, para tentar. E não é diferente conosco, irmãos. Não é e nem será diferente conosco. Só que nós temos aí o que ele também viveu, que são inimigos reais, físicos, pessoas, né? E também os espirituais. Então, imagine isso. E a gente cristão, nós cristãos, temos que ter essa consciência, irmãos. Isso é evolução de consciência. Saber que outrora, uma hora ou outra, seremos de alguma forma cercados, sitiados, cercados, ou seremos atacados, ou seremos ameaçados, rumor de uma situação que se levanta, de um exame que se levanta, de uma pessoa que se levanta na família ou na amizade. Sempre vai haver uma peleja, irmãos. A gente tem que ter essa consciência. Só que quando a luta vem, quem lembra disso? Desespero, pernas para que te quero, Deus não é comigo. Olha o que Davi fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? Olha isso, eu amo Davi, porque Davi ele era um homem, por isso que Salmos é o livro mais conhecido. Isso aqui são poesias, tá? Os Salmos é um livro poético. Então você vê ele rasgando a alma dele. Davi, ele rasgava a alma. Olha só o que ele fala. Ali ele estava, mais uma vez, sofrendo ataques, sofrendo ameaças, sofrendo, porque vira e mexe alguém queria pegar. E Davi, o que me chama a atenção é que ele morreu de velhice. Sabe o que significa isso? Ninguém conseguiu matar Davi, irmão. E Davi foi guerreiro, Davi foi para várias batalhas, ia na linha de frente, que o rei ia na linha de frente, irmão, ó, espada na mão, entendeu? E ele ia, e ele morreu velhinho, irmão, mas velhinho. Ele estava tão velhinho que ele não conseguia mais se aquecer. Aí tinha que contratar lá umas mulheres lá para aquecer ele, irmão, mas só para aquecer, irmão, só para aquecer. Botar alguém lá. Vai botar homem para aquecer, Davi, né, irmão? Botou mulher lá para aquecer, tadinho. Ele a menina aqui grudada nele para aquecer o velho, e o velho estava lá, dormindo. Ou seja, você parou para pensar nisso? Davi morreu de velhice. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que nenhuma guerra vai te abater, nenhuma guerra vai te parar, nenhuma guerra vai te vencer. Você e eu somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça, vida, força e saúde. Nenhum dos teus inimigos
terão vitória sobre você. Amém? E aí, eu quero já começar dizendo que a gente está vivendo tempo de incertezas, irmãos. E a gente tem que ter uma confiança inabalável. E a palavra inabalável tem muito a ver com Davi. Lembra que ele pediu um espírito? Porque Davi era como nós também. Davi tinha medo, Davi fraquejava, fraquejava na questão de pecado. Davi também era um ser humano. Mas ele pedia a Deus fé inabalável, espírito inabalável. Porque quando a luta vem, todo mundo se abala, até eu, até a pastora. A pastora fica até doentinha, às vezes se abate. Ó minha alma, por que se abate? Ou, ao contrário, né? Por que se abate, ó minha alma? Ó diz, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, mas cedo, Jesus. Gente, só tá a nata aqui, irmãos. Aí, ó, é só raiz hoje. Os modinha tá tudo em casa hoje. Tô cansadinho, fui na casa de papai. Eu tô cansado, comi muito. A gente tá aqui, irmão. Amém? Por isso vai receber uma bênção especial hoje, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Então, por que te abate, ó minha alma? Escuta isso. Ei, quando a luta vem, a gente se abate. É triste. É triste alguém vir contra você. Você saber que na tua família alguém está falando mal de você. Eita, papai. E tu fez bem aquela pessoa. Tu ama aquela pessoa. Tu ora pela aquele infeliz. E tu descobre que aquela pessoa não gosta de tu. Mas ri para tu. Te abraça. Te dá até presente. Só para disfarçar a maldade do coração. Para maquiar, usa uma máscara social. Aí quando você sabe da verdade, o que tu faz? Se abate. Mas aí eu aprendi isso. Senhor, coloque em mim um espírito inabalável, uma confiança de que o Senhor é comigo. E aí a gente vive isso, incerteza. E, gente, a incerteza é tão séria que isso está na sociedade. Os casamentos hoje são instáveis. Está lá na televisão, é aquele rapaz, Zé Felipe, e como era o nome da mulher? Virgínia. Era um casal, todo mundo feliz, toda a família, todo mundo daqui a pouco, acabou. Tu tá aí, a atriz, tá lá, apresenta o marido, ai, tô muito feliz, ele me ama, eu te amo, faz declaração no Faustão, no Luciano Huck, no Rodrigo Faro, vai na Repórter, vai até no Fantástico. Daqui a pouco, fulano se separou, tá instável. Amizades, a pessoa é tua amiga, todo mundo é amigo, te amo, te beijo, te amo. Daqui a pouco. Ei, em nome do Senhor Jesus, Davi, um homem segundo o coração de Deus, confiança inabalável, fé inabalável, postura inabalável, espírito inabalável. As histórias da Bíblia, os personagens da Bíblia não estão ali, não são gibi da Mônica. Eu nunca aprendi uma coisa com o gibi da Mônica. Eu li muito gibi no início da minha... quando eu comecei a ler. A única coisa que eu aprendi é a não tomar banho com cascão. A comer muito como Magali. A ser um pouco agressivo como Mônica. É o que nós aprendeu lá. Falar errado, isso aí eu aprendi com gosto. Helado. Ei, a Bíblia ali não é um gibi. Cada história, cada versículo tem 1 milhão de ensinamentos. Vocês já viram que cada um que vem prega diferente em cima de uma só palavra, de um texto bíblico? Então, quando eu me deparo com isso, eu vejo o quanto Deus ele quer que a gente verdadeiramente aprenda alguma coisa. E então nós estamos vivendo pressão de todos os lados. Muitos enfrentam batalhas da mente. Tem gente que, meu Deus, é atacado demais na mente. É instável por causa da mentalidade. Você está bem, daqui a pouco você não está bem. Você está triste. Aprenda isso. Estabeleça isso. Conversando hoje pela manhã com a ovelha, eu vim descobrir, quer dizer, eu já sabia, mas esqueci, mas vim relembrar
essa pessoa nasceu sem conhecer o pai. Nasceu, a mãe estava grávida, o pai saiu de cena, ela nasce e nem conhece assim o pai. Não sabia, depois de já adulta que ela foi ver, correr atrás da história, buscar e tal. E hoje essa pessoa ela é resolvida sobre isso. Ela foi lá, procurou saber, resolveu, conheceu os irmãos, conheceu prole do pai, foi lá buscar, viu, resolveu na vida dela. Não é uma pessoa que fica, ah, meu Deus. Hoje, Dia dos Pais, estava aí. Provavelmente vem ali uma lembrança, mas não estava, ah, meu pai, todo ano. Não, então eu aprendi isso, é isso que essa ovelha faz, eu já aprendi, eu fecho ali no meu coração, porque senão você nunca vai ter uma mente estável. Todo ano você vai sofrer. Meu pai morreu, lamento profundamente, é triste, de vez em quando lembra, dá uma tristezinha, aquela lembrança e tal, mas eu não posso parar todo ano, Dia dos Pais, por causa de algo que já está estabelecido, já aconteceu, não volta mais. Então, a gente tem que tirar essa instabilidade. Davi, mesmo rodeado de inimigos e situações difíceis, ele declara plena confiança em Deus. Ei, confiar em Deus quando tudo está bem não é mérito, não tem nenhum valor. Amar a Deus quando tudo está bem, confiar em Deus quando você está com dinheiro. No fundo, você não está confiando em Deus, está confiando que você tem dinheiro. O que é verdadeiramente confiança é quando você está na pior, quando você está numa situação difícil, quando você está na escassez, quando você está passando por uma fase turbulenta, você continua confiando. Então, neste salmo, nós aprendemos a manter a nossa confiança firme em Deus, mesmo no dia mau. Por isso, confiança inabalável. Em nome de Jesus, que a partir dessa palavra você nunca mais tenha instabilidade, que você seja estável na tua confiança no Deus que você serve. A situação que você está vivendo hoje, Deus pode mudar. Deus, e quando eu digo isso, eu não estou falando por uma frase, Deus vai mudar a tua realidade. Não. Deus, Ele quer e Ele pode mudar. Mas Ele permite, sim, que Davi, Daniel, José, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia passassem por situações difíceis, justamente para que eles se tornassem os homens e mulheres que eles se tornaram. Então entenda que a luta, a tribulação, a tristeza, a decepção, a angústia, a perturbação, a perseguição, tudo faz parte de um processo. Só que quando você está no meio da luta, você não consegue enxergar. Por isso a palavra de Deus é luz, que ela clareia a tua mente, ela te mostra, ela é lâmpada para os teus pés. E aí eu quero ir para a primeira chave para a tua vida, Deus é a nossa luz em meio à escuridão. Quando você está em momentos difíceis, que você nem sabe o que fazer, às vezes nem o que orar, nem o que pedir, nem o que falar, você tem que lembrar da palavra de Deus. E você tem que pedir a Ele, falar, Senhor, me dá essa fé, me dá essa esperança, me ajuda. E aí você começa a colocar diante de Deus, por quê? Porque é a palavra que vai iluminar, é a palavra que vai te mostrar. Quando eu passo por situações difíceis, nós, eu e a pastora, como líderes, a gente também sofre o dano, a gente também se entristece, a gente também se aborrece, a gente também se chateia, a gente também fica indignado. Porém, a gente fala, Deus, me fala comigo, me mostra, me revela, e aí Deus ele vai te dando. Primeira coisa, eu lembro que quando eu passei por algumas situações há alguns meses atrás, que já passaram, Deus, quando eu fui para a palavra, ele começou a me mostrar coisas que eu sabia que estava lá, mas eu não busquei há muitos anos isso. Ele me mostrou sobre o Éden, de que ele botou o Éden à disposição do ser humano com tudo do bom e do melhor. E o ser humano abriu mão disso. Deus, ele entregou o único filho dele para morrer pelo ser humano. E o ser humano fez o que fez. Então aquilo ali foi uma luz diante de mim, de que o que eu estaria passando não é diferente daquilo que o meu pai passou e que Jesus, que só amou. Porque em alguns momentos você se questiona, aonde eu errei? Mães, mulheres, esposas, maridos, aonde eu errei? O que eu fiz? Claro, nós erramos, mas muitas vezes não é sobre você, é sobre o outro.
Você tem seus erros, mas os seus erros são tentando acertar. Os seus erros são tentando, tipo assim, preservar. Tem situações, pessoas, circunstâncias que os erros são contra você. É diferente. Uma coisa é eu passar do lado da irmã Simone e cometer o erro de não dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou a paz. Passar igual um furacão e não falar com ela. Foi um erro, ela estava esperando. Ou talvez ela esticou a mão para falar comigo. E eu, pensando lá na frente, eu passo e ela só sente o vento. Vup. Eu errei? Errei. Mas foi um erro contra ela? Não, eu errei como ser humano de estar com a cabeça na morte da bezerra. Agora, a diferença é de eu chegar e dar um tapa no rosto dela. Quem está entendendo, diga amém. Então, é um erro direcionado. Então, é sobre isso. É quando Deus ele te mostra, você diante de uma situação, você tomou um tapa, tum, e você parar, e Deus fala assim, meu filho, minha filha, fulano te deu um tapa, aí, me deu um tapa, meu Deus, minha tristeza. Aí você começa, claro, você tomou um tapa de alguém. Aí Deus vai lá e fala assim, deixa eu te lembrar uma coisa, o meu filho não tomou só tapa, não. Ele tomou chicotada, cuspiram nele. Vocês estão alcançando isso? Então, o que eu entendo? Que todas as vezes que você está na luta, está na peleja, a palavra de Deus, ele é luz na escuridão. Toda vez que você estiver numa fase difícil, fala para Deus, Senhor, me mostra. O que está acontecendo? E fala assim, se eu estiver errando, me mostra também, porque eu quero consertar. E aí você vai ver, ele vai te mostrar na palavra. Seja no YouTube, seja numa pregação presencial na tua igreja, seja em um louvor, seja por inspiração, porque ele fala contigo também, te mostrando, te fazendo lembrar. Quem está entendendo, diga amém. Então a luz de Deus revela o caminho, afasta a confusão e o medo. Às vezes a gente passa por momentos que fica tudo confuso. A gente passa momentos que fica uma confusão mental, emocional, social. Você fica ali sem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, você fica perdido. A palavra de Deus vem como uma luz. Por isso que na luta você tem que estar na igreja. Por isso que na luta você tem que estar falando de Deus, ouvindo sobre Deus, louvor, pregação, seja o que você puder colocar Deus na luta, coloque. Porque é numa hora dessa que Deus vai falar contigo. Quantas vezes você estava numa luta, se sentindo inferior, e você escutou um louvor que falou e botou você para cima? O sonho não acabou, Deus realizará, não sei o que lá. Ai, meu Deus, o sonho não acabou, não. Eu vou continuar. Não é assim? Você escuta o louvor e você se alegra. Então, a luz de Deus revela o caminho e afasta a confusão e o medo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ou seja, quando você crê em Cristo, quando você está numa situação difícil, creia que Ele é a sua luz e Ele é a palavra. E aí, nestas trevas, na depressão, na angústia, na incerteza, Deus ilumina o nosso coração. Na teologia, quando eu fiz o seminário de teologia, eu aprendi uma expressão que fala que o Espírito Santo ilumina a nossa mente. Imagine você estar ali com a mente conturbada, entenebrecida, e vem um feixe de luz assim, ó. E aí você vê as coisas com clareza, você passa a ter, sabe, como a irmã Rose até deu testemunho pela manhã, eu estou aprendendo, eu não sabia o que fazer, através dos conselhos dos pastores, através da palavra de Deus que vem, né, nos conselhos, ela começou a saber o que fazer. Quem está entendendo, diga amém. Então, para que você que está passando por uma fase difícil, tenha a tua confiança de que a palavra de Deus ela vai iluminar a sua mente. Então, o primeiro tópico é Deus é a nossa luz e a sua luz em meio à escuridão. Segundo ponto para a tua vida, Deus é a nossa salvação em meio ao perigo. Quantos perigos nós corremos, não só de situações, circunstâncias que a gente passa, e aí a salvação que nos livra das armadilhas do inimigo. Escuta isso agora. É muito difícil a gente compreender o que eu vou falar aqui agora, mas pelo Espírito Santo você vai entender. O diabo, ele fica armando laço para pegar pessoas na estrada, na esquina, literalmente, tá? A pessoa vai e ele está ali com um ladrão, com alguém, com a situação, com um acidente, para pegar a pessoa na esquina. Pessoas, seres humanos, tramando contra você.
querendo o seu mal, querendo o mal da tua família, fazendo esse tipo de coisa. Davi o tempo todo tinha alguém tramando por ele. Então, mas o Senhor é quem nos livra. O Senhor é quem nos livra. Então, a segunda chave é: Deus é a sua salvação em meio aos perigos. Ou seja, você, muitas vezes, eu e você, estamos correndo perigo. Gente, essa semana, eu não me lembro agora como foi, dentre tantos assuntos, mas uma pessoa estava fazendo um trabalho para uma outra pessoa, para prejudicar o trabalho espiritual, para prejudicar outra pessoa, o que leva um ser humano a ir num lugar incomodado com a felicidade do outro, para fazer um trabalho para atrapalhar a vida do outro. Por isso a importância de proteção espiritual. Lembrei aqui agora, uma irmã me mandou um vídeo de uma declaração que a Alcione fez, que estaria fazendo, ela declarou com a boca dela, abre aspas, ia fazer um trabalho, uma demanda para um presidente dos Estados Unidos. Eu falei para essa irmã, expliquei para ela, primeiro, tudo que vai, volta. As pessoas que estão na outra religião não sabem disso, mas todo o trabalho que é feito para alguém, volta também para a pessoa. Ponto. Porque é lei. É lei. Vai executar, vai fazer a demanda. Se a pessoa for descoberta espiritualmente, vai pegar, mas vai voltar em algum momento para essa pessoa, porque é lei. Não tem como não voltar. Os próprios demônios vão ter que executar essa lei, porque é lei do retorno. Eles têm que fazer. Tudo que vai, volta. E aí, e além do mais, eu falei para essa irmã, irmã, por mais que ele não seja cristão, lembra que eu ensino aqui que todo presidente, como todo rei na Bíblia, tinha autoridades espirituais ao redor, magos, feiticeiros, profetas, eles pegavam tudo, gente. Lembra de Daniel? Daniel estava junto com outros magos. Vocês estão entendendo? Então, as autoridades, elas entendem a importância. Todo vereador, deputado, vereador talvez não, mas deputado em diante já começa a buscar proteção espiritual, porque eles são muito atacados, não só fisicamente, mas espiritualmente. Rola um negócio danado lá, demanda demais. Então, os reis, os presidentes entendem isso. E o crente, às vezes, não entende isso. Está na igreja, mas não aceita a proteção espiritual do líder espiritual. Todo presidente tem líderes espirituais que estão dando proteção. É por isso que o que ela fez, chega lá, tem pessoas orando por eles, pessoas intercedendo, como é o caso do presidente dos Estados Unidos, independente dele ser quem seja, mas ele buscou proteção espiritual. Aí o que acontece? Volta para a pessoa. Entendeu? A mesma coisa aconteceu com a cantora que faleceu há pouco tempo. Ela tinha um ódio mortal contra um presidente. Independente do presidente, não estou falando se ele é bonito, se é feio, se está certo, se está errado, mas ela tinha um ódio mortal, declarou no mundo espiritual muita coisa contra ele, falou muita besteira, muita coisa, e acabou que o cara está aí vivo, está aí tocando, tomou-lhe uma facada violenta e está aí. E a pessoa que era muito rica, milionária, cheia de dinheiro, infelizmente, não estou dizendo que foi por isso, mas quem conhece o mundo espiritual sabe disso. Uma modelo muito famosa, modelo e apresentadora, ela teve um problema conjugal e ela, deliberadamente, ela quis prejudicar veementemente o ex-marido. Não estou dizendo quem está certo, quem está errado, estou falando de mundo espiritual. E ela vai lá e faz coisas sem se preocupar com o filho. Tem que tomar esse cuidado. Foi lá e fez, acusou, fez uma opção de coisas, se estava certo, se estava errado. Não estou falando sobre isso, estou falando da intenção do coração, de querer fazer o mal, de querer ver a pessoa braba, querer morte, querer isso, querer aquilo, tal. Hoje, as coisas estão voltando para o lado dela, que agora quem está na berlinda é ela. Então, o que eu quero que você entenda, podem fazer armadilha para você, para mim, mas se você pedir a Deus uma fé inabalável, está debaixo da proteção do Senhor, nenhuma praga chegará à tua tenda e à nossa tenda em nome de Jesus. Amém? Então a salvação não é apenas a vida eterna, mas também é livramento diário. Jesus já nos salvou, mas nós temos que ter a confiança em entender que nós precisamos de livramento diário. Por isso que eu ensino a vocês, orem todos os dias, sempre que lembrar, pela proteção dos anjos, arcanjos de guerra e cobertura pelo sangue de Jesus. Tem que orar, porque você precisa dessa proteção, porque tem gente, irmãos, que tem inveja de você. Gostaria de estar no teu lugar, gostaria de ter o teu cabelo. Tem noção disso? É absurdo falar isso, na verdade? Mas existe isso.
Pessoas têm inveja dos teus olhos, do que você conquistou, do seu carro, da sua família, da sua casa, do pouco que você lutou tanto para conquistar. E a pessoa está ali com intenção ruim no coração. Então você precisa ter essa proteção e por isso é importante buscar a Deus. E aí eu vou para o terceiro ponto. Deus é a fortaleza que nos sustenta em meio às batalhas. É Ele que vai te fortalecer na hora da peleja, porque nós mesmos não teremos forças. Na peleja a gente fica fraco, mas é Ele que te fortalece. Então, Davi era um homem de guerra e sabia o valor de um lugar seguro. E o lugar seguro era, sabe aonde? Em Deus. Toda vez que você estiver passando peleja, vem buscar a Deus. Está fraco, vem buscar a Deus. Em Deus encontramos força, só nele, quando somos fracos. A gente está fraco, a gente está triste, está magoado, está chateado. É só na igreja, buscando a Deus. Ah, pastor, posso buscar Deus em casa? Você pode buscar a Deus, Deus pode se revelar para você na sua casa. Mas a energia que você sentiu aqui hoje, talvez você não consiga sentir na sua casa. Fala a verdade, tu faz uma adoração igual a essa aqui que tu viu hoje? Fala a verdade. Por mais que você bote o rádio, cante, para começar a tua voz atrapalha logo tudo, né? Aqui não, aqui tu adora. Ali eu canto, meu irmão, com um roxinol. Mas se todo mundo ficar calado, minha voz é horrível. Horrível no sentido de eu não vou conseguir cantar aqui um louvor bonitão. Mas eu sou levado a uma adoração verdadeira. Entendeu? Amém? Amém. E aí, mesmo quando os inimigos nos cercam, não precisamos temer. Fortaleça-se em oração e na palavra diariamente, buscando abrigo na presença de Deus. Você tem que, toda vez que o bicho pega para o meu lado, Senhor, misericórdia, me ajuda. Eu vou parar de vir? Eu vou parar de buscar? Eu vou parar de adorar? Eu vou fraquejar? Eita que não. Aí é que eu busco mesmo. Porque aí o mundo espiritual vê que mesmo você com o corpo abatido, mas o teu espírito está pronto. Tá ali, quando tiver meio coisa assim, dentro de casa, dá uma de doido. Faz assim, ó. Postura. Tem gente que muda até o jeito de andar. Tá com problema. Aí o inimigo olha e fala: agora olha só, o bicho está pegando e você tá. O mundo espiritual não tem um animal. Escuta o que Deus está te revelando aqui. O animal quer te atacar. O animal quer te atacar. Se você fixar nele, ficar firme nele, ele vai ter a probabilidade muito difícil de realmente te atacar. Agora você emitiu medo, ele já começa a ficar mais poderoso, mais forte. Agora se você... O cachorro... Uma vez o Paulo Gabriel era pequeno. Falei, filho, fica com o papai. Anda aqui do ladinho do papai. Andando na frente. Não, ficou para trás. Meu filho, vem. Tá ele para trás. Saiu um cachorro enorme de uma casa e foi em cima dele. Eu só olhei, aí rapidinho o que ele gritou? Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado. Aí, ó, experiência, eu senti o barulho do cachorro saindo, eu nem vi. Aí eu só virei assim, ó, cachorro, ó, ainda botou o rabinho entre as pernas e saiu correndo. Então, ei, sabe o que Deus está falando para você? O inimigo está te cirandando, está querendo cirandar a tua família. Postura. Permaneça na posição como serva de Deus, como servo de Deus, buscando, lutando, pelejando. Não abaixe a cabeça. Levante a cabeça. Postura. Não deixa o inimigo perceber, porque eles fazem leitura. Tem que pregar a palavra, né?
Ei! Você é filho de quem? Ouvimos nessa manhã aqui paternidade, irmão. Paternidade. Tem um pai. E meu pai é brabo, irmão. Meu pai, cachorrinho, vinha, raposinha. Meu pai logo, ó, sai, ei! Assim é na tua vida. O demônio vem, situação e tal, você, postura, e Deus entra com providência mediante a sua postura. E assim eu fecho com o quarto e último ponto, o segredo da confiança inabalável. Pastor, qual era o segredo de Davi? Por que ele tinha essa confiança? Primeiro, Davi desejava mais a presença de Deus do que vitórias externas. Davi não queria só ser vencedor, não. Ele queria a presença de Deus. Tanto é que quando ele soube que a arca da aliança estava em tal lugar, ele fez de tudo para ter a arca. Ele queria, porque a arca representava a presença de Deus. Então ele fez de tudo para ter a arca. Ele fez de tudo para ter a arca. Às vezes as pessoas não se preocupam em estar na presença de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Existem pessoas que estão viajando, existem pessoas que hoje o pai mora longe ou foi para um lugar muito longe. A gente sabe que um dia de almoço em família é desgastante em todos os sentidos. É cansativo e às vezes rolam umas tretas que tu fica meio desgastado, não quer nem sair mais de casa. Então a gente entende que tem um público que teve um dia muito difícil e que não pode estar na presença de Deus, na casa de Deus. Mas tem aquela galera que também não faz questão. Mas eu observo muito para aprender para mim. Quando é festa, quando é um convite para algo que vai deleitar a sua alma, eu não vejo ninguém fazer corpo mole. É muito raro alguém rejeitar um convite para comes e bebes. Falo, casamento e aniversário, o povo fica triste se não for convidado. Eu nunca vi ninguém triste porque não pode vir para a igreja. Mas para casamento nenhum me convidou. Você acredita que teve gente que já saiu da igreja porque não foi convidado para o casamento? Tô saindo, foi embora, porque não foi convidado. Ei, todo domingo tem casamento aqui. O noivo vem para receber a noiva. E tem noiva que não aparece. E não fica triste, não. Só que Deus, ele sonda quando a noiva realmente não pode estar. Mas ele sabe quando a noiva pôde, mas não fez. Davi não. Qual era o segredo de Davi? Davi desejava. A presença de Deus renova, fortalece e transforma nossas expectativas. A palavra que Deus está te dando aqui hoje é para renovar, te fortalecer as suas expectativas, porque talvez essa semana suas expectativas estavam meio fracas. Suas expectativas talvez em meias lutas, tribulações, perturbações, você estava fraquejando. Aí você vem na casa de Deus, na presença de Deus. E vamos falar a verdade, irmãos. Muitas vezes a pessoa não vem para a igreja, está vendo televisão, está vendo... Qual é a programação de domingo? Faustão? Sei lá, Faustão, Xuxa, seja lá quem está lá. Às vezes a pessoa está vendo Xuxa, Faustão. E, gente, pelo amor de Deus, é sempre a mesma coisa. Vamos chamar um pobre para dar um presente para ele. De volta para a sua terra. Aí o outro estava lá, não sei o quê, vai dar um carro de pipoca. O outro, é a mesma coisa. E as mulheres lá atrás assim, dançando. E a pessoa está lá. Aí o anjo olhando, tá bom, amém. Davi desejava, assim como a corça anseia por águas, assim tenho sede de ti. Ei, escuta aqui, a corça ela gostava de água, não é porque ela estava com sede e vai beber água, não. É porque, segundo os estudiosos, ela emite um cheiro, um odor, né? E aquele odor que ela emite chama o predador. O odor que ela emite. Então, quando ela bebe água, neutraliza esse odor. Não sei se você está entendendo. A água é a palavra. Quando a gente bebe dessa água, nossa energia muda. A gente emite para o mundo espiritual força, firmeza, confiança inabalável. Aí os predadores... Aí vai em cima de quem está lá, assistindo Faustão.
Eita, papai! E aí eu vou fechando e dizendo, quando buscamos a face de Deus, o medo se dissipa e a confiança cresce. Faça da presença de Deus a sua prioridade antes de buscar soluções externas. Coloca Deus na frente. Coloca Deus como prioridade, vem para a casa de Deus, vem buscar a Deus, vem focar em Deus, vem se envolver com as coisas de Deus, se enfia no ministério aí, vamos fazer a obra de Deus, busca o Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo que você precisa vai sendo acrescentado. E aí eu fecho na conclusão. Em Salmo 27 aprendemos que Deus é a luz para o nosso caminho. Deus é a salvação em meio aos perigos. É Ele quem tem te salvado e te guardado. Deus é a tua fortaleza em meio às batalhas. A presença de Deus é o segredo. Ministério de Louvor para vencer o medo e a insegurança. Assim como Davi declarou no versículo 13. E aí eu peço que você se coloque de pé e nós vamos declarar juntos o que o grande rei Davi declarou no versículo 13. Coloque-se de pé como soldado. Vamos colocar assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Levanta essa cabeça! Firme! Mano, não é assim, não. O irmão tá tirando. É assim, ó. Postura. Aqui, ó. Olha lá, pro militarzão lá é mole, né? Vem cá, meu preletor. Vem cá, irmão. Vem cá, irmão Mário. Vem aqui. Ensina esse povo, irmão. Vai. Ensina o Ramon, que o Ramon está com a postura, isso, varão, tá? Isso, tá? Eu sei que a tribulação não é fácil, né, irmão? Você está falando aqui, mas o patrão da escola de sargento das armas é Max von Filho, e é essa posição que está lá na estátua, assim, ó. Aí, ó. Eita, a confirmação aí, ó. Entendeu? Varão, para aguentar a Johanna e a Mariana, meu irmão, tem que estar na postura, senão o semblante cai, irmão. É porque é tanta bênção, varão. Bênção também pesa, sabia disso? Hã? A pastora é bênção. Mas a beleza dela, irmão, pesa. Porque é maquiagem, é cabelo, é unha. Entendeu? Pegar sua feinha, não ia ter que pesar tanto, né? Tacava ali um... Ia pesar mais para dar... Não, eu falei, não, irmão, deixa assim do jeito que tá, mas entendeu? Brincadeiras à parte. Vamos botar a postura em nome de Jesus? Vai. Aí você vai repetir comigo assim, ó. Fica aí, irmão Mário. Que é isso que militar saindo da guerra, irmão? Isso, como é que é a postura? Perna assim, né? Ó, oi? Olhar altivo, mas não é altivez de espírito, não. Altivo no sentido de posição e visão. Não é para pisar em... O pastor ensinou nós a pisar no povo. Não vai pisar em ninguém, irmão. É para tu, tá bom? Vai lá, faz aí. Isso. Ó. Ó. Segura aí. Vamos lá, então. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Hoje, escute, entregue, obrigado, soldado, entregue seus medos e batalha ao Senhor. Ora assim comigo, juntos, vamos lá. Senhor, eu declaro que Tu és a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Eu confio em Ti e escolho permanecer na Tua presença todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus. Eita, ei, eu não sei qual é a luta que tu tá passando, não, que eu também tô. Mas eu tomo posse dessa palavra. Senhor, fortalece a nossa confiança no Senhor. Que tenhamos uma confiança que nada e ninguém irá abalar. Então saia daqui fortalecido pelo Espírito Santo para ter uma semana de vitória. Não vitória porque eu estou declarando, é vitória porque você estará se posicionando. Não entre em peleja, não entre em conflito, não entre em confronto. Fica na posição. Fica na posição.
O inimigo está ao derredor, bramando como um leão. Ele não é leão. Ele quer. E aí você fala assim: comigo está o leão da tribo de Judá. O Senhor é contigo. O Senhor é com a tua família. Eu quero orar e abençoar a tua vida, a tua casa, teus sonhos. Ei, olha, cada louvor que foi ministrado aqui, meus irmãos, já foi Deus falando com o nosso coração. Eu vou pedir o irmão Josias, eu estou sentindo isso. Você vai mandar o nome ali, o slidezinho com o nome do louvor. O hino, manda, irmão, para o povo. Porque esses 3 louvores ou 4 que foram cantados aqui, todos eles foi Deus falando conosco. O último tem a ver com a pregação. Então, em nome do Senhor, que saiamos daqui hoje renovados pelo poder da palavra de Deus. Não deixe o medo do futuro te parar. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer isso de ruim? Será que meu filho, minha filha? Será? Não. Deus é contigo. Não se preocupe. Deus é contigo. E se Deus é conosco, José sofreu tudo que sofreu. Mas a Bíblia disse, o Senhor era com ele e ele prosperava. No poço, na prisão, na traição, em tudo. E Deus ainda usou a vida dele para abençoar aqueles que trataram ele assim. Ei, eu declaro sobre a tua vida, o Senhor está te fortalecendo com essa palavra. Levanta a tua cabeça, porque o teu Deus é contigo e Ele hoje te dá um espírito inabalável em meio às lutas. Nenhuma luta vai te derrotar. Os planos e promessas dele continuam valendo, hein? Nada pode impedir a ação de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Os sonhos de Deus vão se cumprir. Nada pode frustrar os nossos, mas os do nosso Deus não frustrarão. Não se frustrarão os sonhos e os planos que Deus tem para a tua vida. Vai acontecer. Mariana, o que Deus tem para você vai acontecer. A cada um de vocês aqui. Mas o que eu entendo de Deus é postura inabalável. É confiança inabalável. Mesmo em meio às batalhas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero abençoar e orar por você. Pai, te agradecemos, meu Deus. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos porque não há outro além de Ti. Aquele que se preocupa conosco. Aquele que nos dá uma palavra na hora certa. Aquele que nos fortalece. O Senhor é o único que pode nos ajudar. O Senhor é o único que pode cuidar da nossa família. O Senhor é o único que pode nos fortalecer. O Senhor é o único que pode nos dar saúde, graça, força, vigor. O Senhor é o único que pode trabalhar na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, até porque o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. Foi o Senhor que nos criou, nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos deu a vida e a nossa vida damos ao Senhor. Não entregamos a nossa vida na mão de inimigos, não entregamos a nossa mão na vida de nenhuma pessoa que quer o nosso mal. A nossa vida e a nossa família está na tua mão, Senhor. Na tua mão te damos a nossa vida e a nossa família. Guarda os nossos, livra os nossos de todo mal, como diz na oração modelo, livrai-nos do mal, livrai-nos de todo bem disfarçado de mal, nos dê sabedoria, entendimento, nos dê discernimento espiritual para enxergarmos aquilo que não é de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui. Eu quero declarar que os teus planos hão de se cumprir na vida de cada pessoa que aqui está. Os teus planos irão se cumprir na vida desta igreja. Os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos irão se realizar na vida dos teus servos e servas. Então, Pai, faça valer a tua boa palavra sobre as nossas vidas. É o que nós choramos nesta noite. Encerramos o dia de hoje cultuando ao Senhor e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fará por cada um de nós e por tudo que o Senhor é e representa para cada um de nós.
Cuida da tua igreja, cuida de cada pessoa, cuida da saúde, do corpo, da alma e do espírito. Fortalece-nos para mais uma semana na tua presença, diante dos desafios. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é neste nome que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga: que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.